Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 49, nós lemos: E estendendo a sua mão para seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. A família de Jesus. Jesus apontaria em sua direção. Amados, Jesus apontou na direção daqueles discípulos que eram a sua família espiritual. A grande pergunta é que, será que Jesus apontaria em nossa direção? Perceba que quando alguém chegou para ele, na hora que ele estava pregando ali para aquelas pessoas, falando acerca de coisas tão maravilhosas, e alguém disse: olha, está lá fora, do outro lado da porta, batendo, chamando a sua mãe e os seus irmãos. E aí Jesus aproveita esta fala, este recado, este comunicado de um dos discípulos ou de alguém que estava ali naquela reunião maravilhosa, e Jesus aproveitou aquele momento precioso para apontar na direção daqueles que estavam ouvindo a palavra, aqueles que estavam com seus corações abertos, a sua alma sedenta com sede de Deus. E quando ele aponta na direção destas pessoas, ele disse: Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. E aí vem uma pergunta que às vezes eu penso que nós devemos e precisamos nos fazer a cada dia. Será que, se nós estivéssemos junto com aquelas pessoas, com aqueles discípulos, Jesus apontaria em nossa direção? Será que ele estenderia sua mão na nossa direção? Será que ele nos identificaria? Será que ele olharia para nós? E se ele olhasse e apontasse em nossa direção, será que ele diria que nós fazemos parte da sua família? Será que ele diria para nós: eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos? São essas pessoas que estão com sede de Deus, são essas pessoas que têm sede de ir para o céu, são essas pessoas que têm sede da palavra, são essas pessoas que abriram o coração para que eu possa entrar. Será que ele apontaria em nossa direção? Porque às vezes nós fazemos parte de tanta coisa, de departamentos, de ministérios, temos uma carteirinha, sabe, funcional da igreja que nos identifica, que nós exercemos alguma função, que fazemos parte de alguma coisa. Mas e a família de Jesus? Será que nós fazemos parte dela realmente? E eu não me refiro a uma família simplesmente por ser evangélica, ter uma placa na frente, não, mas a família espiritual. Porque às vezes nós estamos num aglomerado de pessoas, num lugar tão lotado de gente, mas espiritualmente não fazemos parte daquele ambiente. Por isso, a gente pode estar nesse lugar e num piscar de olhos já estamos em outro e não paramos em lugar nenhum, porque quando você é da família, você se enraiza, você fica, você caminha junto. Mas quando nós não temos o compromisso de família, a gente também não tem compromisso com mais nada. A gente se torna um peregrino, está aqui, amanhã está acolá, e a gente não tem endereço fixo. Mas quem faz parte da família, eu tenho certeza que Jesus aponta na nossa direção e diz: estes são os meus irmãos. Ele ouve a minha palavra, eles oram, eles têm comunhão com o Espírito Santo. Mas quem sabe alguém pergunte hoje, talvez não para mim, porque está ouvindo essa palavra, mas faça esta pergunta para Deus: o que faço para fazer parte desta família? E aí, quando nós olhamos em Atos 16:31, a palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Esta fala foi de Paulo para o carcereiro que estava desesperado, porque as celas da prisão se abriram enquanto ele e Silas estavam presos lá no fundo. E as portas se abriram, e se algum preso fugisse e fosse embora, o carcereiro teria que pagar com a sua própria vida. Esta era a punição.
mas eles não fugiram. E eles perceberam que aqueles homens estavam louvando e adorando a Deus, e aquilo impactou o coração deste carcereiro, e ele teve vontade de fazer parte desta família espiritual. Ele diz: o que eu faço para fazer parte desta família? E Paulo disse: olha, crê no Senhor Jesus, crê nele, acredita nele, coloca teu coração nele, a tua alma, entrega tudo para ele. E se você fizer isso vai desencadear de uma forma tão maravilhosa na tua casa, que não só você vai ser salvo, mas a tua família também. Ó Deus, nos ajude em teu santo e poderoso nome, para que esta família seja nossa, que a gente possa, em nome do Senhor Jesus, ter a mão de Cristo apontada em nossa direção.